Olá, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, uma excelente quinta-feira. Tô ajeitando aqui para ver a iluminação, como fica tudo. Que bacana estar aqui com vocês hoje, falando de um tema super importante, que é carreira no relacionamento a dois. E claro, né, eu vou estar aí com a minha amiga maravilhosa Fernanda Soares, a coaching de casal e relacionamento também como eu. E vamos lá, Fernanda, nosso tema de hoje vai mexer bastante com vocês, porque nós queremos falar sobre isso, falar sobre o quanto interfere na relação a dois ou a nossa relação com a nossa carreira. Gente, então vamos atentar muito a tudo isso que a gente vai falar. Deixa eu ajeitar aqui mais um pouquinho. Oi, gente. Boa tarde. Oi, minha amiga. Boa tarde. Todos bem? Bem, Carminha? Tudo bem, tudo ótimo. Aqui me organizando para a gente ficar cada vez melhor. Você está me vendo bem? Estou te vendo. Você também? Também, tá tudo bem. Ah, então tá ótimo. E mais uma quinta gostosa que a gente constrói aqui juntos, hoje falando de carreira. Isso. Oi, Entrou aí Claudinha. a Cláudia, Simone. Muito legal, muito legal. Gente, que bom estar aqui com vocês hoje. Eu estava contando para eles que o tema de hoje nosso é muito impactante também, porque tanto a carreira pode interferir na relação a dois, quanto a relação a dois pode interferir na carreira, não é, Fernanda? Isso. A gente tem tratado de pilares que um interfere no outro. É como se fosse uma via de mão dupla. E hoje a gente vai explorar o impacto, principalmente como a Carminha falou, o impacto da carreira no relacionamento, mas o relacionamento também pode impactar no desenvolvimento da carreira. E a gente vai fazer essa reflexão juntos. Isso mesmo. E é muito bacana, gente, quando a gente traz pontos aqui que nem se imagina que pode interferir, ou os 13 pilares que nós estamos trabalhando com vocês, de verdade, vem para nossas sessões de coaching de casal, né? Os casais trazem isso para a gente nas nossas sessões. Então, nós acreditamos que seria muito importante falar sobre esses pontos, porque eles impactam de verdade. E a Fernanda vai trazer para nós aí quatro pontos principais, e desses 4 pontos principais da carreira, o que fomenta, né? O que acontece em cada um que pode ou não, né? Impactar, dependendo de como você trabalha, impactar na sua vida 2. Ou, né? Vai contribuir com a sua vida 2 se tiver em equilíbrio. Não é mesmo? Sprovieri entrou também. Perfeito. Então, E a gente vai, quem puder, interagindo com a gente, porque tem bastante reflexão e vai ser muito interessante se você conseguir passar um pouco da sua experiência para a gente ajudar com mais propriedade, digamos assim, de forma mais assertiva. Cá, o primeiro ponto que eu pensei que é para a gente discutir, não tem como escapar. É para a gente refletir o quanto a nossa carreira, o nosso trabalho tem trazido de satisfação. Então, não dá para fugir dessa primeira reflexão. Como é que está o meu trabalho? Eu tenho possibilidade de crescimento? Como é que estão hoje os relacionamentos dentro do trabalho? E a minha atividade em si? É algo que conversa comigo? Que eu tenho, eu acordo empolgado porque eu gosto de fazer o que eu faço, de fazer o meu trabalho, de exercer o meu trabalho. Ele tem uma função importante. E ali está parte de mim, porque todas essas áreas da vida, o trabalho, o amor, é tudo uma
parte da gente, não dá para deixar nenhuma parte em casa ou nenhuma parte fora. A gente é uma coisa só. E aí, essa primeira reflexão, a gente precisa partir desse ponto. Como é que está o meu nível de satisfação, a minha jornada de trabalho, a minha remuneração? Será que eu estou sentindo que é justo, que eu estou ganhando o que é justo pelo que eu estou exercendo? Isso são todas reflexões importantes. Bacana. Satisfação com a carreira. O quanto cada um de vocês está satisfeito com a carreira profissional. Isso impacta, sim, né? Muito, muito. E nós vemos isso lá no nosso escritório, onde nós recebemos os casais, né? Ou online, porque a gente atende muito online, né? Os atendimentos nossos são online. Então, este é um ponto que a Fernanda vai explorar daqui um pouquinho, né? A satisfação com a carreira, o quanto impacta. Qual que é o outro ponto, Fê? Isso que essa reflexão, gente, dá para você fazer de uma forma simples e de forma geral, digamos assim. Como é que está a minha satisfação hoje? Baixa, média ou eu estou satisfeita? Estou muito satisfeita. Só para a gente ter um ponto de partida. Então pode ser baixa, média ou estou satisfeita, estou muito satisfeita. Uhum. Por que eu estou perguntando isso? Porque a carreira, ela pode impactar em vários pontos, mas deixa eu começar por esse que a gente trouxe. Ela pode impactar no tempo que você dedica para o seu relacionamento amoroso e familiar. Porque se é um período, e tudo bem se esse for o período onde você precisa entregar mais resultados, fazer hora extra, ou viajar pela empresa, estou imaginando N coisas aqui. Pode impactar na sua disponibilidade, vontade, energia, até o tempo que você reserva para o seu relacionamento, os relacionamentos, né? Às vezes você tem que fazer algum trabalho em casa para entregar um projeto maior, enfim, que você vai, que entregando esse projeto tem uma chance de você se desenvolver, você está buscando outra carreira, uma outra vaga, uma outra empresa, isso pode interferir no... Então, esse é um caminho, a carreira impactando no tempo que você dedica e que você está presente para o relacionamento. Porque às vezes o trabalho está consumindo tanto, ou às vezes te deixando preocupada, ansiosa, e prejudica esse tempo juntos. Isso mesmo, Fê. Entrou aqui com a gente também a Tami, a Naira, né? E a Simone está colocando um negócio para a gente, né? Disso que você está falando, que é muito importante mesmo. É punk quando no casal ainda na seguinte situação, né? Quando a remuneração do homem é inferior à da esposa, né? Tem todo um ponto de análise em relação a isso, não é, Fê? Muito. Isso a gente vai falar ainda. Não é a situação mais normal, mas tem cada vez, eu digo mais normal, é mais comum. Deixa eu ajustar o termo aqui. Ainda não é a situação mais comum, mas a cada dia as mulheres têm encontrado mais espaço às vezes a principal renda da família, às vezes a maior renda da família. Isso acontece sim, mas ainda não é o mais frequente. O que a gente já pode trazer dessa contribuição da Si? Quando isso acontece, a mulher pode ficar mais atenta para ela ainda preservar alguns papéis ou posicionamentos agora eu vou te falar um pouquinho de gênero, já trazendo o que a Si trouxe. Porque mesmo que a mulher ganhe mais, tenha mais sucesso e seja o combinado, né? Olha, quem tem mais projeção na carreira, mais sucesso na carreira, a gente pode diminuir aqui as tarefas, mas algo combinado. Porque mesmo assim, eu ainda acredito que se não for bem acordado, combinado, ainda fica muito para a mulher,
dentro do papel, porque a gente ainda vai discutir bastante sobre isso. Homens e mulheres hoje cuidam da carreira, ainda para o homem, de conceitos e concepções já tradicionais, isso já tem mudado, mas ainda tem esse peso de o homem ainda colocar a carreira em primeiro plano para ele ser prioridade, e para a mulher agora ela conquistando, buscando a autonomia, a sua projeção no trabalho, ela acaba acumulando mais tarefas, digamos, em casa. Ela, além de se super dedicar ao trabalho, também se super dedica à casa. E se as tarefas não forem, se o projeto, né, o acordo, quem vai fazer o quê, não for muito bem combinado, pode sim ser uma pedra para o crescimento da carreira da mulher, por exemplo. Sim, é super importante. Agora... Fala, desculpa, Cá. Não, é super importante isso, porque a gente está falando de cultura, né? Essa é uma cultura brasileira, né? E como a gente lida com isso? Tanto é, gente, que é possível a gente perceber nessa fala da Fernanda, muito, muito assertiva, que tanto é cultural que quando a mulher consegue um trabalho também bem remunerado e tudo, parece que ela tem que dar conta do trabalho, de casa, dos filhos, de toda a responsabilidade de casa, então ela se sobrecarrega. Por quê? Porque dentro da cabeça, culturalmente, está assim, a mulher é responsável pela casa. Então, quando ela trabalha e tem uma posição no mercado de trabalho, ela faz as duas coisas. E culturalmente o homem trabalha, né, casa, mas ele não tem esse entendimento ou essa cultura de ajudar a mulher em casa, né? Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Porque é cultural. Então, a gente não trabalha o julgamento, porque se vem dessa premissa de cultura, eu tenho que trabalhar o meu relacionamento, eu tenho que trabalhar com a minha companheira, com o meu companheiro, né, para entender este lado. Mas se de fato eu não entendo dessa maneira, eu vou querer abraçar o trabalho, a casa, os filhos, e aí eu me detono, não é mesmo, Fernanda? Eu fico extremamente cansada, infeliz, insatisfeita, acho que estou sobrecarregada, mas eu quero abraçar tudo. Por quê? Porque dentro da minha cabeça... Cá, para mim você agora voltou. Então, dentro da minha cabeça eu tenho que fazer tudo isso. Se eu arrumar um trabalho, né, ter um posicionamento profissional, tudo bem, não tem problema hoje, né? Mas eu também tenho que dar conta da minha casa, dos meus filhos, do meu marido, de tudo. Então, pensa. Que loucura, né, Fê? Aí a gente está lidando com uma realidade, apesar de homens e mulheres legalmente serem igualitários, não é ainda, cada dia fica um pouco melhor, mas ainda não é o que acontece. E aí a gente precisa lidar com a realidade como ela é. E conversar, como a Si falou, conversa é tudo, mas aí mas é difícil pra caramba, né? Acertar esses combinados. E como a Carminha falou, o homem, tradicionalmente, ele se permite mais, por exemplo, chegar em casa depois de um dia super cansativo, puxado, o homem ainda se permite ficar tranquilo. Puxa, já dei tudo que eu precisava hoje. E a mulher, ela não se permite isso culturalmente. A mulher já tem esse impulso de cuidar de tudo. E aí você imagina o estresse que fica para essa pessoa, para esse parceiro, essa parceira. Estou dizendo é mais mulher porque é o mais frequente, mas acontece também o inverso. Então, também pode acontecer o contrário também, do homem,
um dos pares ficar em casa e também ficar estressado, ou trabalhar, chegar mais cedo e acaba abraçando tudo. Aquele combinado ainda de quem tem mais sucesso se dedica mais ao trabalho, e aí o outro acaba absorvendo mais as tarefas. Mas, voltando no estresse, você imagina esse estresse para lidar dentro da relação, porque contamina a gente. Esse estresse que pode vir da carreira, que pode também vir do acúmulo de tarefas domésticas, responsabilidades domésticas, até com os filhos, meio que contamina, vai deixando a gente alérgico ao parceiro. E aí pode degringolar, sim, a relação. A gente está construindo algumas teias só para que a gente vá falando sobre isso. Pode não acontecer, mas pode. Esses estressores de fora impactam demais no relacionamento, porque pode acontecer de, puxa, estou super mal no trabalho, vamos partir desse ponto. Aí meu casamento vira o meu centro de felicidade. Como eu estou mal no trabalho, eu vou exigir do meu parceiro que ele me faça super feliz. E aí eu coloco um peso muito grande no meu cônjuge, no meu parceiro, na minha parceira. Ele é responsável por compensar essa falta de felicidade que eu tenho fora, por exemplo, no trabalho. E aí fica muito pesado para o parceiro. E para quem está demandando. Esse é um ponto importante que a gente precisa pensar. E o que a Fernanda falou, gente, é isso aí. O inverso é a mesma coisa. Pensem, o homem, ele foi constituído culturalmente para servir, para atender as necessidades materiais, colocar dinheiro em casa, alimento em casa. Quando ele fica sem emprego, o estresse é enorme, ele não se permite, ele não se aceita, né? É claro que tem um monte de questões emocionais aí. Então, é bem importante a gente entender isso, né? Talvez as mulheres também acreditam que elas até querem se permitir, mas elas acreditam culturalmente que elas têm que manter aquele trabalho e cuidar de casa e cuidar de tudo. Então, ela vai fazer, né? O acordo, como a Simone colocou aqui, né? Como a Simone colocou, a chave de tudo são os acordos, sim. Mas tem que ter nesses acordos, gente, uma conversa muito, muito, muito clara. E vocês se conectarem, porque acordo feito não quer dizer atitudes realizadas, né? Porque às vezes você faz o acordo, mas ele não ficou claro. Você entende de um jeito, o seu parceiro entende do outro. E aí ele não faz e você vai fazer o quê? Vai voar no pescoço, vai dar voadora, vai, né? Vai xingar, vai falar que ninguém te entende. Então vamos prestar atenção de que forma está sendo falado o que você necessita, que tudo tem ligação. A comunicação tem muita ligação, não é, Fer? Isso. Esses acordos, a gente, pelo menos a minha geração, Carminha, e apostaria que a nossa geração não teve essa orientação para a gente ter essas conversas antes. Isso. Esses acordos antes, porque antes de selar essa parceria, o casamento, a relação de compromisso, ser casado ou não é importante. Eu digo a relação de compromisso. A gente perguntar, puxa, como é que a gente vai... qual que é o seu sonho para o trabalho, para a sua carreira? Porque o meu sonho também é esse. E a gente pode sempre sentar com o parceiro, não fiz antes, mas eu posso fazer agora. E pega um tópico por vez. Pergunta. Já vamos para algumas dicas práticas. Eu queria sentar... Podemos falar para o parceiro, olha, eu estou precisando conversar um pouquinho com você, vamos pensar num horário que é melhor, que a gente está relaxado, porque eu estou bastante sobrecarregada com problema no trabalho, ou estou pensando em crescer, e a gente precisa falar novamente sobre alguns acordos, porque se eu for crescer, eu vou precisar do seu apoio, porque aí a gente vai ter que conversar
e decidir quem faz o quê, vai aos poucos. Como a Carminha falou, os acordos, eles precisam ser vistos ao longo do nosso casamento. Não é porque a gente combinou alguma coisa lá atrás que hoje ainda serve para a convivência de vocês. Esses acordos precisam ser falados, renegociados. E aí a gente pode marcar uma hora que está todo mundo tranquilo. A gente não precisa pegar o parceiro de supetão, não, e aliás é muito ruim isso. A gente pode dar uma prévia, puxa, eu estou precisando conversar com você, porque eu estou sobrecarregada no trabalho, aqui dentro de casa, e eu preciso muito do seu apoio, gostaria de falar e te ouvir também. Como é que está essa questão do trabalho? Como é que está essa questão do sexo? E vai conversando. Faz sentido isso, gente, essas reflexões que a gente colocou até agora para vocês? Coloquem aqui, gente. Isso, escrevam aqui para nós se está fazendo sentido. A Bárbara entrou também. Muito legal vocês escreverem aí e para a gente poder interagir com vocês também. É muito bacana isso, né? A Simone colocou lá, né? Se não... Oi? Se não tiver chá de Simancol, né? Às vezes tem isso mesmo, gente. Precisamos falar. E também tem uma questão aí, não esqueça, a gente vem falando umas coisas assim no começo, né? Para você falar, você também precisa estar aberto a ouvir. Lembram da qualidade da comunicação? Não é só você falar, você precisa estar aberto para ouvir. Por quê? Porque às vezes o outro também tem opiniões para você, talvez sejam contrárias, mas também sejam ideias que você não tinha pensado. Mas se você não estiver aberto para ouvir, ele nunca vai conseguir compartilhar com você algo para agregar. Então, prestem muita atenção nisso. Eu preciso estar aberto a ouvir. Ou seja, meu mindset tem que ser de crescimento. Meu pensamento, né? Aqui, eu preciso crescer nesse sentido, assim, de estar aberto a ouvir, não só falar, né? Simone, a Cláudia colocou sim, total sentido. Assim, se eu me interesso em manter uma boa relação, essa fala tem que ser natural, diária, sim, mas não é fácil. Não é fácil. E aqui a gente está dando as dicas para vocês facilitarem isso, gente. Porque, como nós falamos, nós atendemos casais que se dão a oportunidade de melhorar o relacionamento e esses pontos são trazidos, né? Porque para um coach de casal, não precisa ser quando você está no fundo do poço. Pode ser quando você está percebendo que precisa de algo a mais, não é? Para qualificar. E olha só como isso impacta, né? No relacionamento. Fernanda, fala aí um pouquinho mais para nós sobre essa questão aí da carreira, do teu pensamento, como é que você está trazendo. Então, fechamos esse primeiro tópico, que é para a gente pegar e olhar para a gente mesmo sobre a satisfação na carreira, e vale uma conversa também com o seu cônjuge, parceira, para saber entender como é que está a questão do trabalho para ele também. Então, a Carminha trouxe muito bem aqui a questão do julgamento. E aberto, a Carminha falou, pontuou divinamente. O diálogo implica em troca de ideia. E aí a gente precisa estar atento àquele conselho que a Carminha trouxe, do não julgamento, porque as duas partes são válidas. A minha história, o meu ponto de vista, o que eu estou sentindo, e o meu parceiro também. A gente precisa se lembrar desse ponto. As duas histórias são válidas. E quando a gente ouve os dois pontos, o ponto de vista do meu parceiro, e a gente também coloca o nosso, a gente vai buscar a melhor solução, porque os dois são válidos. Vamos seguir. Então, a gente já deu uma pincelada nesse ponto. Desse próximo tópico,
que a gente trouxe para vocês, que tem a ver com essa cultura, essas concepções tradicionais que a gente já falou um pouquinho. E isso pode impactar, sim, na carreira e na relação. Então, tradicionalmente, o homem, ele teve o papel de provedor, de mantenedor da casa, era o homem que se projetava publicamente. O espaço público era do homem. Ele era tido como racional, o viril, o forte. Então, hoje, a gente busca a igualdade legal, paritária, mas ainda não é assim. Qual que era o espaço que hoje a gente ainda carrega de herança e que a gente precisa encarar como uma realidade que está aí, mas que aos poucos, por processo, a gente vai ganhando mais espaço. Eu digo a gente mulher, né? Para a mulher, o papel dela era de conciliadora, de cuidadora da família, do lar, da casa, dos filhos, da educação dos filhos. Para a mulher sempre foi o espaço privado dentro de casa. Então, hoje, a mulher já está no espaço público, sim, e de forma brilhante, mas ainda tem resquícios dessas concepções que vieram lá dos nossos pais, avós, bisavós, e ainda tem um ponto. A mulher ainda é tida como mais sentimental e o sexo frágil, a fragilização, né? Não é verdade sempre. Isso a gente vai trabalhando aos poucos, mas eu só trouxe esses pontos para a gente lembrar que isso pode impactar no nosso trabalho. Como? A dupla jornada, ou às vezes tripla jornada da mulher. A mulher se dedica à carreira, mas dentro de casa ainda tem esse resquício. E aí a gente já trouxe. Os acordos precisam ser revistos ao longo do nosso relacionamento. Os acordos precisam ser falados. O que está pesando precisa ser colocado como um dia. Eu não estou dizendo que é fácil, é muito difícil, e às vezes, se você já está se pegando no conflito, e como a Carminha falou, a gente só vai pedir ajuda depois de anos, quando a situação está punk, tá dureza, você já está alérgico ao par. Essa ajuda a gente tem que pegar já no comecinho, quando não está entendendo, quando vocês não estão se entendendo, o convívio não está bom, porque aí a gente começa a aprender a falar, ao diálogo. Diálogo a gente treina, viu, gente? Eu também treino todo dia, tem hora que escapa, que eu critico, que eu julgo, mas aí eu já vou percebendo, porque eu já estou nesse ritmo de treinar uma comunicação saudável, digamos assim. Então, se está muito ruim, pode pedir ajuda para treinar. Não vai melhorar da noite para o dia, não. É um processo que vai exigir esforço. Então, essas conversas, se você tem dificuldade, vai contando aqui para a gente, porque a gente vai dando mais dicas. Isso. Lembra que é passo a passo. Então, esse ponto para a gente fechar. O trabalho pode ter esse impacto. Às vezes, a carreira da mulher, ela fica presa ou segura para cuidar dos filhos, para cuidar da casa. Então, tem as duas vias. É importante para a gente pensar nessa cultura, nesse resquício que ainda tem. Isso é muito bacana, Fernanda, que você tá dizendo. E a gente tem, assim, um entendimento também, né? Que o quanto antes a gente trazer esses pontos que não estão legais no relacionamento, melhor. Porque senão, gente, com o tempo, como a gente fala do vaso, ele vai trincando, até no momento que ele abre um buraquinho. Como é que uma barreira se rompe, né? Ela vem, tá tudo beleza. Daqui a um pouco, vem uma pedra grande e bate e abre um furinho. E começa a sair um pouquinho de água dali.
E com o tempo, esse furo vai aumentando, aumentando, até que rompe a barreira e o caos está posto. E é bem como se colocou aqui para nós, né? O coaching de casal deveria ser obrigatório após a lua de mel. Porque enquanto, né, nós estamos bem, maravilhosos, o relacionamento está indo show de bola, você está na lua de mel. Que maravilha! Com o tempo, o doce, né, o encantamento, ele vai se perdendo, gente, ele não desaparece, ele vai se perdendo por conta da nossa vida diária, da nossa rotina, do automático, e porque também a gente costuma deixar de lado esses pontos importantes, né? Aí vai perdendo aquele docinho, né? E aí você começa a provar de outras coisas. Então é isso, é muito importante você observar logo e começar a agir logo. Para que deixar para depois? Ah, isso, sei lá, isso não tem importância. Tem sim, olha aí a Fernanda colocando para nós tudo que é importante, né? Não é isso, Fê? Porque imagina que a decisão dos filhos, a Claudinha trouxe imagina a decisão dos filhos de ter o primeiro filho ou partir para o segundo filho. Isso pode atrasar, em geral, atrasa mais a carreira da mulher. Uhum. E como a gente é uma coisa só, imagina, se isso não for muito bem conversado, acordado, como que essa situação, a criação dos filhos, quem vai acordar de noite para cuidar da criança, e aí, fico em casa para ficar, ou a gente vai pôr com a babá, na creche, isso tudo precisa ser conversado, porque pode impactar na satisfação da carreira dela, e aí, lembra daquele peso que a gente vai colocando nas costas, às vezes do filho, às vezes do marido, porque já que eu não estou realizada profissionalmente, isso é uma parte importante para todos nós hoje, independente do sexo, do gênero, né? O trabalho é algo importante. É ali que a gente se sente também útil, que a gente entrega valor. Então, é uma parte que precisa ser cuidada. E se a mulher precisa sacrificar, às vezes o homem também, mas mais comumente a mulher, e uma mulher, um dos cônjuges insatisfeito, coloca ali, às vezes, um peso na mochila do filho, que tem que compensar isso, todo esse sacrifício que eu estou fazendo para ficar com você, para ficar na criação. Inconscientemente, a gente leva esse peso adiante. E a gente precisa ficar atento, voltar para aquele ponto que a gente sempre falou, não, peraí, se é importante o trabalho, eu preciso refazer os acordos. A gente precisa falar de novo da dinâmica da família, porque eu estou com vontade de voltar a trabalhar, eu estou com vontade de voltar a estudar, investir na minha formação, porque eu quero ir por esse caminho. Então, essa satisfação pessoal e profissional, uma impacta na outra. Porque se a mulher ou o rapaz pensa que não posso investir agora numa pós, numa outra faculdade, por causa da família, ou qualquer um dos dois parceiros, pesa na outra parte. Pode acontecer do pessoal segurar a carreira e a carreira segurar o pessoal. E aí a gente não tem a satisfação, a gente não tem a gente cuidando das duas partes. E aí pesa. Pesa pra gente e pesa pro outro. Pesa. A dica que a Fernanda está trazendo aí, a fala que a Fernanda está trazendo, em relação à carreira, tem muito a ver mesmo com esse filme que a Cláudia indicou, que é Um Senhor Estagiário. Nós assistimos também. E ele é muito impactante. Ele mostra mesmo essa mulher empreendedora saindo, dona do seu negócio, investindo, e os papéis trocados. O homem fica em casa, né? Mostra a comunicação, não julgamento, o amor, o respeito, a corresponsabilidade, a autorresponsabilidade. Vale a pena assistir, gente, vale a pena assistir, tá? E assim ainda traz a brincadeira aí, né? Se eu fosse você, legal fazer a troca, né? E Cláudia,
Cláudia, sabe, vale a gente, a mulher também pode ter essa escolha, né? Vou fazer uma escolha, vou me dedicar aos meus filhos nesse tempo. Você se dedicou aos seus gêmeos aí 4 anos. Eu optei também por me dedicar aos meus filhos 10 anos. Depois eu voltei, né? E tudo bem, tá tudo bem, não tem problema nenhum, isso é ótimo. Vamos olhar para nós, isso faz parte da nossa carreira. Eu quero dar uma parada na minha carreira agora, né? Eu estou satisfeita, mas eu quero dar uma parada. Tudo bem, tem as questões aí que a Fernanda colocou, as concepções tradicionais. Mas está ótimo. Não é por conta dessas concepções, mas sim por eu entender que esse é o momento de eu cuidar dos filhos. E depois eu voltei para a minha carreira. E está tudo bem. Só que eu quis ser, como a Fernanda colocou, essa mulher guerreira, dar conta de tudo, de casa, de trabalho. Eu tive sérios problemas, né? Então, isso eu identifiquei depois, né? Não foi no começo. Então, eu identifiquei depois. E quando você tá entendendo esses processos, todos esses pontos que a gente está trazendo, e você opta por investigar isso na sua vida, vai fazer toda a diferença, né? E não é para se arrepender mesmo, Cláudio, como você colocou, né? E a Tami colocou, é uma escolha, e uma escolha linda, todas as escolhas, você tem o que você deixa, né? O que você vai ter que abrir mão para seguir as suas escolhas. E é fantástico isso, é o poder que você tem de liberdade. Não é, Fer? E agora você vai falar sobre esses pontos aí até, né, das nossas escolhas, o que pode levar também, mas para a gente se tranquilizar, porque a gente vai ter que abrir mão quando faz uma escolha. Não é o próximo item que você vai falar também? Porque, só fechando um pouquinho do que você trouxe, Cá, essas escolhas geralmente não são simples. A gente precisa ficar muito atenta no que a gente está sentindo para entender se está leve ou está pesando. Porque, às vezes, vai saindo do trilho e os acordos precisam ser conversados. Não, peraí, eu decidi aqui que eu vou cuidar das crianças, dei uma pausa na minha carreira, mas espera aí que a gente precisa ajustar alguns pontos. E é como a Carminha falou, é decisão, e aí você só tem que se olhar. Eu estou bem com essa decisão? Ou o que eu estou precisando? O que eu estou sentindo? Está leve? Está pesado? O que eu estou sentindo? O que eu estou precisando? Porque aí a gente volta. A Tami fez uma ótima contribuição aqui, falando das diferenças do gênero, que é isso mesmo, e a gente precisa saber lidar com essas diferenças de gênero. Porque, às vezes, por exemplo, o homem, culturalmente, ele não foi treinado para chorar, para se mostrar vulnerável, e a gente precisa acolher isso de forma individual. Porque essas diferenças existem, mas é olhar para o parceiro e ouvir, e buscar entender que são diferentes sempre, não é só o gênero, não, mas a personalidade, toda a nossa bagagem é diferente e acolher o diferente. Cá, estava vendo aqui as contribuições para não me perder. Foi essa da Tami que precisava, né? Entrou aqui com a gente também Padilha, que eu não sei quem é ainda, e a Fabiana, né? Muito legal. Sejam bem-vindos, a Bárbara está aqui com a gente. Isso, a gente tem a contribuição da Simone, que falou, se for uma escolha, tudo bem, mas se for por não ter outra opção, fica difícil. E as escolhas são difíceis, né, gente? São difíceis mesmo, como a Si colocou, como a Fernanda colocou aqui, né? Isso é muito legal. No relacionamento precisam, na medida do possível, né, ser discutidas a 4, ser trabalhadas a 4 mãos, porque vai impactar na vida dos dois, digamos, do casal. Isso. Próximo ponto, então. Tá. Só vou fechar aqui. A Claudinha tinha colocado assim, que é uma sociedade machista. Sim, mas eu tenho que entender isso mesmo. Mas de que forma, então, a gente vai tomar esse caminho, né, para entender o que é essa sociedade machista, o que é a sociedade feminista, né? Todos esses pontos aí que está envolvido.
mas é olhar culturalmente mesmo, né? Aí a Tami colocou, acho que tem a ver com o que você falou, entre homens e mulheres, é muito clara a diferença. Homem razão e mulheres e emoção, que você trouxe, né? A questão da fragilidade. Então é isso, as primeiras profissões das mulheres é o de cuidar, professora, enfermeira, isso mesmo, Tami. As primeiras profissões eram essas mesmo, mas entendendo que a mulher era frágil e ela poderia fazer isso só. É um grande estudo, né, que a gente faz. Vamos lá para a próxima, Fernanda? O Cá, das suas falas aqui da contribuição, eu só queria trazer um ponto que eu tenho visto isso, uma certa competição entre o casal. Vou dar um exemplo que eu tenho visto e tenho trabalhado. A divisão das tarefas não sai como o acordado lá atrás. E aí fica uma disputa. Quem faz mais dentro de casa, ou quando está muito desigual, fica esse jogo de poder ou de disputa. E aí entrar nessa seara é complicado, porque a gente tem que sempre se lembrar que somos dois indivíduos separados. É importante que a gente mantenha respeite a nossa essência, a nossa individualidade, mas a gente é um time. Então, a gente precisa se lembrar de trabalhar como um time, como uma equipe dentro de casa. Porque eu tenho um casal que eu tenho trabalhado, essa parte da competição. E daí fica uma troca, fica competindo, porque ambos trabalham fora, dividem todas as finanças, as tarefas, mas não estava ajustado, que estava pesando para um deles, porque aí ficava jogando na cara. E aí o outro depois competir, fazer um monte de coisa para jogar na cara. Então, só para trazer esse ponto, para a gente se olhar e tomar muito cuidado, né? Para a gente não competir com o parceiro. Porque esse é um jogo de os dois perdem nessa competição. Isso, perde. E aí, gente, a relação pode ser do ganha-ganha. O ganha-ganha é fantástico, fantástico, né? A gente tem pontuado aqui os pilares para ter esse ganha-ganha, né? E não perde-perde. Ou perde-ganha, né? Vamos para a próxima, Fê? Vamos lá. A gente já costurou um monte de coisa, então o próximo para a gente ficar... O próximo era para a gente avaliar esses estresses de fora. Porque a gente é super cobrado para ser produtivo, para crescer na carreira. A gente tem muito hoje a parte de se comparar. Comparar com os amigos, se comparar nas redes sociais. Estou tendo sucesso profissionalmente? Tenho a casa, o carro, tudo que é colocado como bem-sucedido. Então, a gente precisa cuidar desses estressores, então. Então, eu já sou muito cobrada para ser produtiva, acelerada, estresse. E esse estresse, aí em São Paulo, principalmente, né? Mas em outras grandes capitais, a gente não tem tempo, a gente demora muito para chegar no trabalho, volta ainda, porque a gente tem parte em home office, mas não, tem parte que já voltou. E já voltou esse estilo de vida corrido e muito estressante. Às vezes você vai precisar desacelerar um pouco para entender melhor isso, porque o estresse de fora, ele vai sendo muito danoso para o relacionamento amoroso. Você tem que ter ciência, porque a gente acaba projetando no marido, às vezes, um estresse que não é da relação a dois, mas é de outras coisas que estão te frustrando e estressando de fora, mas a gente liga na toalha que o cara deixou em cima da mesa, e que é um absurdo, da cama, e é um absurdo, uma falta de respeito. Às vezes você está estressada antes. É preciso que a gente se olha e vai desacelerando para ver o que realmente está pegando. Às vezes, está pegando o trabalho, o chefe que não reconhece,
o salário que não está compatível, que você está se dedicando muito e você merecia uma promoção, enfim. Às vezes a gente liga esse estresse no parceiro, mas muitas vezes pode não ser do parceiro. O parceiro está ali e vira um para-raio desse estresse, um para-estresse, que acaba pegando essa carga, porque a gente se policia fora. Dentro de casa, a gente meio que, puxa, peraí, se ele me ama mesmo, ou se ela me ama, tem que me aturar com mau humor, cansada, estressada. Será mesmo, gente? Eu penso que não. Eu penso que não. Dentro de casa é onde a gente precisa mais seguir essas regras de bom convívio. Porque quem nos ama merece, tem que ser cuidado essa relação. Então, a gente chegar... gente, quando eu estou com fome ou com sono, eu fico num humor do caramba. E aí eu fico pensando assim, gente, se eu estou tão mal-humorada, vou comer, vou dormir, porque meu parceiro não precisa aguentar isso. Não está certo eu jogar, está com fome, vai comer, está com sono, vai dormir, está estressado no trabalho, a gente tem que resolver, porque dentro de casa a gente tem que trazer essa pessoa que é o melhor, que vai se dedicar a zelar e cuidar do relacionamento. Ninguém é saco de pancada, Claudinha. Faz sentido isso, gente? Meu, chegou em casa estressado, vai pro chuveiro para descarregar essa energia. Tem tudo a ver, Fer, quando você fala desse estresse externo, é sensacional quando você observa e percebe, putz, isso não está com ele, está comigo. Sou eu que estou estressado, estou trazendo isso para aqui, né? Então, não é uma questão do seu par, é uma questão sua. O quanto você está trazendo esse externo para você, né? E está influenciando. Muito legal mesmo, né? Da gente perceber. Compra aquele saco para dar pancada mesmo, para desestressar. Pendura lá em algum lugar da tua casa e faz isso. Que tem todo sentido, né? Todo sentido. E aí é quando você traz a observação. Isso, aí esse olhar vai costurando todos os pilares que a gente já construiu. Porque às vezes, gente, hoje a gente está falando da carreira, mas às vezes você também está estressado porque por causa da pandemia, faz tempo que não saem, que não se divertem, não fazem coisas diferentes, e isso vai pesando como seres completos que somos. E aí a gente acaba ligando essa falta, esse problema com o parceiro. E às vezes a gente estoura por coisas simples, que olhando de fora, às vezes não faz sentido você brigar porque deixou o sapato jogado no meio da sala, um ou outro, a mulher chegou, deixou a bolsa. Às vezes a gente estoura por coisa boba, e talvez não é ali foi uma faísquinha que fez acender, mas às vezes você está fora. É essa reflexão que a gente tem trazido para você. Hoje é carreira, mas será que a gente já construiu relacionamento familiar, a família de origem, ou a família do meu parceiro, a diversão, fazer coisas novas, eu senti que eu estou crescendo intelectualmente ou da profissão. Às vezes a gente está achando que está alérgico ao parceiro, e é outra coisa que está faltando. A gente precisa se olhar. Às vezes você não quer olhar para você, você está de saco cheio de você. E aí você descarrega no outro. Porque às vezes a gente está se achando péssima, ou péssimo, né? Não tô, nem eu estou me aguentando. E aí a gente dispara para o outro, né? E é assim que acontece mesmo, gente. Acontece com todos nós, viu? Com todos nós. Uns mais, outros menos, né? Quanto mais você aprende e investe nisso, melhor você fica para dar conta, para administrar tudo isso. E Fê, você até já falou do próximo, né? Um pouco, que é a disparidade de gênero, né? Mas você podia falar, olha, entrou aqui com a gente a Marta, que está entrando agora, a Crisdele, a Manuela, a Romeli, sejam todos bem-vindos, bem-vindas.
E que legal Marta, que a gente está aqui. a Marta é minha mãe, gente. Deixa eu apresentar para vocês. Mames. Bem-vinda, seja bem-vinda, Marta. Que bom que você me conheceu. Eu e a Fernanda aqui, super amigas. Só fecha... Ai, eu sempre com esses fechamentos. Gente, eu queria deixar uma pergunta aqui para a gente fechar essa parte dos estresses. Você já parou para pensar nas atividades que realmente te relaxam, te trazem diversão? Porque eu acho que vale a pena ficar como uma dica e para você pensar e escrever 10 coisas que te trazem alegria, que te desestressa, que te preenche de alguma forma, te traz te traz alegria, te traz diversão, quebra esse estado de estresse. Porque essa listinha você pode usar em momentos estratégicos. Se você chega muito cansada do trânsito, do trabalho, às vezes você precisa sinalizar para o seu parceiro: olha, eu chego muito cansada, muito estressada, eu preciso de uns 30 minutos aqui comigo. Depois, eu baixando esse estresse, aí eu consigo ficar mais presente. Mas, às vezes, o parceiro precisa. E, às vezes, a gente acha que está chegando, já quer ajuda do parceiro para resolver um monte de coisa. E a gente, às vezes, até se adianta, pede, faz, cobra. E aí, às vezes, ele precisa de um tempo. Aí, isso que também é entender as diferenças e entender o modo de funcionamento do parceiro. E aí, ter essa listinha, senta aí, quando você tiver calma, faz uma listinha de tudo o que te relaxa. Às vezes, você pode lembrar de música que muda o seu astral, muda a sua energia. Que às vezes, fazer, respirar, às vezes fazer uma atividade física. Cada um, eu queria que vocês pensassem em coisas que relaxassem vocês, para vocês terem essa listinha, para se perceber que está estressado, você pede uns minutinhos, preciso de meia horinha aqui, eu preciso de um tempo aqui para mudar esse meu estado emocional. Preciso de um tempinho. Daqui a pouco a gente conversa, daqui a pouco a gente resolve isso. Mas aí isso é gerenciar as suas emoções, as suas emoções, digamos assim. Isso é algo inteligente que a gente precisa trazer para o relacionamento. Então, cuidar desse estresse. E colocar em prática, gente. Não é só fazer a lista, é colocar em prática, tá? A lista não vai sair andando e fazendo as coisas para você. Você tem que fazer isso. Fê, nós temos 5 minutinhos aí para você falar do outro ponto, né? Que é muito legal. Mas também a gente já falou sobre ele, só para deixar. É verdade, olha. Só para aqui a Clau colocou, né? E a gente ia falar disso. Todos têm que ter um hobby. A gente falou desse pilar, né? Do hobby, do hobby diversão no relacionamento a dois. Isso mesmo, todos têm que ter. Vai lá, Fê. Então, só para fechar, que a gente também já falou, essa disparidade entre os gêneros, que a gente já conversou. Se está pesando o acúmulo de tarefas, de responsabilidade domésticas, de demandas, obrigações com os filhos, está muito pesado, os acordos precisam ser pontuados. E aí, mulherada, cuida, porque às vezes a gente pega uma lista, pega o parceiro, não tá bom isso, estou por aqui. Vai por ponto. Isso o homem, ele faz de uma melhor forma. O homem, ele vai naquele ponto, naquele comportamento, atitude que não está funcionando, aquele conflito, digamos assim, e faz uma coisa por vez. É um acordo por vez. Rever, vai por parte, senão não funciona, não. Então, se está pesado, para qualquer um dos pares, os acordos precisam ser falados. Que a gente já falou, que a mulher ainda é muito cobrada por ser cuidadora, grande parte das responsabilidades, demandas com os filhos, ainda fica com a mulher. Está melhorando muito, mas se ainda está pesado, se está demais, se está sobrecarregado,
Faz aquela regrinha que a gente já conversou. Fala sobre você. Olha, eu estou me sentindo sobrecarregada, eu queria marcar um momento bom para falar com você, que eu quero falar aqui sobre a divisão das tarefas. Fazer mercado, lavar roupa, não sei o quê. Fala o ponto que você precisa e você vai fazendo os ajustes devagar. Não, a gente não muda da água para o vinho. Essas mudanças precisam ser construídas e a gente precisa ter amorosidade, muita paciência, porque a gente não coloca, não estala os dedos e muda tudo. Você combinou uma coisa hoje, amanhã pode ter erro. Lembra disso e não se frustra. Aí você tem que voltar. Puxa, o que eu preciso te ajudar para aquele acordo? O que a gente precisa ajustar aqui para aquele acordo ser cumprido? Porque a pessoa não escolhe errar, falhar com você, quebrar acordos, porque ela quer. Tem outras coisas por trás. Ela não acorda e fala, vou ferrar com a minha parceira hoje, porque ela está muito feliz, deixa eu fazer tudo que ela não gosta. Não é assim. A gente faz por outros motivos. E é por isso que o casal precisa se ajudar a ser melhor. Casamento é isso, também é isso. É um ajudando o outro a ser melhor. E outra coisa, gente. Como se fosse, Fê, não escutei, que eu te atrapalhei. Como se fosse um espelho. Porque os dois, é só quando os dois estão juntos que surgem os pontos que precisam ser ajustados e melhorados. Não digo consertados, porque ninguém é imperfeito, horroroso, que precisa ser consertado, mudado. Não, a gente precisa entender como a gente foi criado, a gente funciona, para a gente buscar o melhor ponto. Isso mesmo. E para fazer o fechamento aqui da Fernanda, eu quero falar uma coisa para vocês, gente. Cuidado, porque às vezes somos nós que não estamos conseguindo delegar as coisas para o companheiro, para a companheira. Às vezes a gente quer centralizar tudo, ficar com tudo isso, observa. E aí você sobrecarrega, você começa a xingar, mas é você que não confia, não acredita que o outro vai fazer tão bem quanto você. Ele não vai fazer mesmo, porque ele vai fazer do jeito dele, não do seu jeito. E aí cabe a você pensar se você vai aceitar o jeito dele ou não. Porque aí que está o ponto também, né? Então, cuide bem disso, tá? Porque às vezes você fala, eu deixo, eu quero, mas às vezes é você que não está conseguindo fazer isso e acha que ele não vai fazer do seu jeito. Não vai mesmo. Ele não vai fazer do seu jeito, ela não vai fazer do seu jeito, porque ela é diferente de você, ele é diferente de você. Pronto, e acabou. E é desse jeito que a gente funciona. Nós somos seres singulares. Como nós podemos querer que o outro faça igual a gente? Ele tem uma vida totalmente diferente, ele pensa diferente, tem valores diferentes, lembra? Tudo que a gente está trazendo aqui. Então, reflitam sobre isso. Quanto você está permitindo que o outro seja ele nas coisas que ele faz. Porque se você der algo para ele e quiser que ele vá fazer do seu jeito, ele vai ficar de saco cheio, ela vai ficar de saco cheio e vai falar, não. Para que eu vou fazer se você vai fazer depois do que eu já fiz, vai refazer? Porque tem que ser do seu jeito. Então, observem isso, analisem, coloquem o coração dentro dessa relação a dois, que tudo vai fluir maravilhosamente bem. E o que é maravilhosamente bem? É na simplicidade, gente, porque nós somos seres imperfeitos. Todo mundo erra, todo mundo acerta. Tá? Então eu quero agradecer aqui a Clau, a Tânia, todo mundo que está aqui com a gente e participou. Gente, obrigada. Um beijo, tá bom? Gente, prazer. Até mais. Até prazer para todo mundo. Até, gente. Beijo.